Oi, pessoal, tudo bem? Foi publicado o edital para a Polícia Civil de São Paulo para os cargos de delegado de polícia, investigador, escrivão, perito criminal e médico legista. Esses editais estão prevendo 5% das vagas para pessoas com deficiência. Porém, devido à regionalização do concurso, teve edital para cargo específico que chegou a 10% das vagas. Então, está sendo uma publicação muito interessante para as pessoas com deficiência que desejam concorrer a um cargo público. Meu nome é Priscila Machado, sou especialista em Direito para Pessoas com Deficiência e eu vou falar aqui sobre a inscrição como pessoa com deficiência para concorrer a essas vagas reservadas nesse concurso público. Eu li todos os editais, todos eles estão da mesma forma, então se você vai concorrer a qualquer um desses cargos que eu mencionei, ou até mesmo se vai concorrer a mais de um deles, você pode utilizar esse padrão de laudo que eu vou explicar e se atentar às condições na hora de fazer a sua inscrição para que tudo dê certo e seu pedido de concorrer às vagas reservadas seja deferido. Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos falar sobre o laudo médico. A VUNESP, que é a banca organizadora do concurso, ela estabeleceu que o prazo tem validade, o laudo tem validade, prazo de validade. E a validade é diferente a depender da condição. No edital vem escrito que em caso de deficiência permanente ou de longa duração, a validade do laudo seria de 2 anos. E em outras situações, esse prazo seria de 1 ano. Ela não descreveu quais seriam essas outras situações. O que eu entendo que seriam essas outras situações? No caso de deficiência temporária. No caso de deficiência temporária, que é uma deficiência de curta duração ou média duração, a validade do laudo será de 1 ano. E, no caso de deficiência permanente ou de longa duração, essa validade seria de 2 anos. Então, o primeiro ponto é esse, é a validade do laudo médico. Segundo ponto, espécie. O edital pede que seja descrita a espécie. Quais são as espécies que o ordenamento jurídico nos traz? Nós temos 4. Física, sensorial, mental e intelectual. Deficiência física, aquela que no corpo. Sensorial, deficiência dos sentidos. Então, vamos tomar cuidado com esses conceitos, porque tem médico que às vezes coloca deficiência sensorial como física. Entendendo que deficiência sensorial, ela está ligada a um dos sentidos, deficiência auditiva, deficiência visual, elas são deficiências sensoriais. Se o seu médico ele for descrever melhor, fazer uma melhor especificação e colocar deficiência sensorial do tipo visual, deficiência sensorial do tipo auditiva, melhor ainda. Quanto mais informações nesse laudo, melhor. O edital pede também que seja colocado o grau ou nível. Quais são esses níveis? Quais são esses graus? Então, o que a legislação nos traz? Deficiência leve, moderada, severa ou profunda. Se o seu médico não souber especificar qual o seu grau, ele não escreve nada? Não. Se ele não souber especificar, ele coloca que não sabe precisar, que não tem como descrever o grau, que encaminha a pessoa para uma avaliação biopsicossocial para precisar o seu grau, porém é importante que ele mencione que ele não teve como descrever, porém ele sabia que precisava, porque no edital pede que seja descrito o grau, e se simplesmente o médico deixa de mencionar, a banca pode indeferir o seu laudo por não ter um dos quesitos. E isso é muito comum, esse indeferimento do laudo por não ter atendido os quesitos solicitados no edital. Outro ponto, o edital pede o CID-11 e ele especifica isso, CID-11.
deixa eu dar uma explicação para que vocês se atentem a isso. O CID-11 começou a valer a partir de 1º de janeiro desse ano. Até 31 de dezembro do ano passado, de 2022, trabalhávamos com o CID-10. Então, se o seu laudo foi emitido no ano passado, ele está com o CID-10 e ele está correto. Porque ano passado o CID-11 não estava vigente, então não poderia um laudo ser emitido no ano passado e ter o CID-11. Então, apesar do edital especificar que quer o CID-11, se o seu laudo foi emitido no ano passado, ele vai vir com o CID-10. Porém, se o seu laudo foi emitido a partir de 1º de janeiro desse ano, o correto é que ele esteja com o CID-11. E caso esteja com o CID-10, porque eu já vi laudos desse ano com o CID-10 ainda, a banca pode indeferir. Então, se atente à classificação internacional de doenças, que é o código CID, que foi colocada no seu laudo. Outro ponto, provável causa da deficiência. Essa provável causa é o que o médico acredita que tenha ocasionado a sua deficiência. Tem pessoas que já nascem com a deficiência, tem pessoas que a deficiência ela é provocada por alguma enfermidade, por um acidente. Então, se o médico ele sabe a provável causa, ele vai descrever a provável causa. Se ele não souber, é a mesma coisa que ocorre com o grau ou nível. Ele coloca que a provável causa é desconhecida, que não tem ciência da provável causa, mas é importante que ele mencione que a provável causa não é sabida. Ele não pode deixar de escrever por não saber, porque dessa forma o laudo vai faltar um dos quesitos solicitados no edital. Um ponto muito importante agora, para que vocês se atentem, principalmente quem vai utilizar um laudo que já tem, é que esse edital, especificamente, ele pede nome completo, identidade e CPF. Geralmente, os editais pedem o nome completo. Agora, a identidade e o CPF não são todos os editais que pedem. Então, se você já tem um laudo, você pode ter o laudo que esteja faltando identidade ou CPF. E nesse caso, você tem que pedir um laudo novo para que ele esteja em conformidade com tudo que a banca pede. Então, se atente nessa quesitação que eu estou falando agora, porque não é pelo fato de você já ter feito um concurso e utilizado esse laudo e também ter sido com a VUNESP, que nesse edital agora que nós estamos falando da Polícia Civil, eles vão aceitar um laudo que não está em conformidade. Acontece muito de um concurso para o outro, eles mudarem os quesitos que eles pedem, e se você deixa de cumprir os quesitos, eles vão analisar de acordo com esse edital que você se inscreveu e não com o passado que você usou o mesmo edital. Então é importante que esteja o seu nome completo, sua identidade e seu CPF no seu laudo médico. Por fim, tem que ter assinatura, carimbo com nome e CRM do médico. Preste atenção para ver se o seu médico tem CRM, porque já houve casos de médicos estrangeiros que atendiam no Brasil e que não tinham o número do Conselho Regional de Medicina. Eu já vi laudo ser indeferido por esse motivo. E caso seja uma assinatura digital, tem que estar ali mencionando nome completo e o número do conselho, do CRM médico, do seu médico, para que esteja em conformidade, já que a assinatura está sendo feita de forma digital. Quando você for fazer a sua inscrição, o que você deve fazer? A VUNESP, ela tem página própria dentro do site da banca. Então, você entra nessa página própria para inscrição da pessoa com deficiência, você se declara pessoa com deficiência, geralmente eles enviam um formulário para que a pessoa preencha, assine e envie, coloque ali na página, faça o upload e você tem que indicar que quer concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência. Por quê? Nem toda pessoa com deficiência quer concorrer às vagas reservadas. A pessoa com deficiência ela pode querer concorrer somente na ampla, e isso é um direito dela.
Se você deixa de indicar que quer concorrer às vagas reservadas, eles podem não considerar que você não quer e sua inscrição não vai ser como PCD, vai ser na ampla. Então é muito importante, se declara pessoa com deficiência e informa que você quer concorrer às vagas reservadas. Assim, feito tudo isso, fez a declaração, indicou que quer concorrer, enviou o laudo, o que acontece? Você aguarda a publicação a lista com as inscrições que foram deferidas, que foram aceitas como para concorrer a essas vagas para pessoas com deficiência. Quando for publicado o edital dizendo os candidatos que estão inscritos como pessoas com deficiência, aquelas inscrições indeferidas, esses candidatos, eles têm um prazo de 3 dias úteis contados da publicação do resultado para recorrer dessa decisão. Então, se sua inscrição for indeferida, você tem esse prazo para recorrer. Não é nem um dia a mais, nem uma semana a mais, não importa que você não viu nessa data. Eu estou até explicando isso melhor porque quando é inscrição somente para o cargo de delegado, nós estamos falando com pessoas que estão acostumadas com todo esse processo, que tudo isso são processos do direito. Porém, como aqui estamos falando para outros cargos, é importante mencionar que esse prazo é estipulado já no edital e esse prazo, ele não é estendido. Se você deixou de recorrer nessa data, você não tem essa oportunidade futuramente. Então, se atente ao prazo previsto no edital, veja a data que vai ser publicada as inscrições que foram deferidas, anota na agenda para, caso a sua inscrição tenha algum problema, seja indeferida, haja prazo para recurso. Vou pedir para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e se tiver qualquer dúvida pode deixar escrita lá nos comentários.